Você sabia que, enquanto a gente está aqui vendo esse vídeo, morre gente inocente num país chamado República do Congo? Mas calma, eu sei o que você está pensando. Congo? Que Congo? Pois é, exatamente isso que me chamou a atenção. Por que a gente nunca ouve falar dessa guerra? Por que ninguém está falando disso nas redes sociais? E o pior, por que tantas mortes e quase nenhum olhar para lá? O que está acontecendo no Congo? Histórico rápido e impactante. Primeiro lugar, República do Congo. Tem 2 Congos sim. O que a gente está falando aqui é o chamado RDC, República do Congo-Kinshasa. É um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. Vale ouro, coltan, diamantes, cobre, tudo que move a economia global. Agora pergunta, se tem tanta riqueza assim, por que o povo lá vive na miséria? A resposta é simples, porque essa riqueza virou maldição. Desde os anos 90, o leste do Congo está mergulhado numa guerra sem fim. Grupos armados dominam vilas, recrutam crianças soldado. O pior de tudo, muitos desses grupos são financiados por governos estrangeiros e empresas multinacionais. E o maior inimigo da paz? O M23, um grupo rebelde que não aparece nos jornais, mas que mata todo dia. Ele surgiu em 2012, mas sumiu e voltou com força total. Hoje, ele controla áreas estratégicas e ninguém consegue parar eles de verdade. Para entender melhor essa história, conversamos com alguém que esteve lá, dentro do inferno. O jornalista Pedro Borges, da Alma Preta, passou 40 dias na RDC. Ele visitou campos de refugiados, viu de perto o sofrimento das pessoas e trouxe relatos que vão te deixar sem dormir. É difícil explicar com palavras. Você vê crianças com fome, mães chorando, homens desesperados. As pessoas fugiram de casa com nada, só querem sobreviver. E mesmo assim, o mundo continua quieto. E sabe o que é o mais assustador? Enquanto o mundo está focado na Ucrânia, no Oriente Médio, outras guerras estão rolando e matando gente todos os dias. A diferença é que essas guerras não interessam à mídia global. E por quê? Porque o Congo não faz parte do jogo político ocidental. Então, quando morre um brasileiro, argentino, europeu ou americano, vira manchete. Quando morre um congolês, vira estatística. Quem está por trás dessa guerra? Conflito geopolítico e interesses econômicos. Agora eu quero que você respire fundo e venha comigo para uma viagem pelo submundo da exploração. Porque a guerra no Congo não é só entre rebeldes e soldados. É uma guerra por controle de território e de recursos que estão dentro do seu bolso. Esse telefone que você está segurando tem minério do Congo. O cobalto usado nas baterias vem de lá. O coltan, que é essencial para os circuitos eletrônicos, também. E quem lucra com isso? Empresas multinacionais, fabricantes de carros elétricos, gigantes da tecnologia e até governos que fingem que não veem nada. O grande problema é que alguns países vizinhos também estão metidos nessa bagunça. O Ruanda, por exemplo, é acusado de financiar o M23. Eles negam, claro, mas há provas de que soldados ruandeses estão apoiando diretamente os rebeldes. O Uganda também entrou na brincadeira, mas diz que é para combater outro grupo terrorista, o ADF. Parece confuso? É porque é. Essa guerra é uma teia de mentiras, interesses e dinheiro sujo. No final de junho de 2025, os Estados Unidos tentaram resolver isso. Um acordo foi assinado entre RDC e Ruanda, mediado pelos americanos. Mas a gente sabe como essas coisas funcionam. Assina-se muito, cumpre-se pouco. E o mais absurdo, os mesmos países que assinam tratados de paz são os que vendem armas para os dois lados. É como se o dono da loja vendesse facas para os dois lutadores. Ganha independente de quem vencer. Então eu pergunto para você, quantos celulares precisam ser fabricados até que a gente comece a se importar com a origem do que tem dentro deles? Quantas crianças têm que ser transformadas em soldado até que o mundo pare de fingir que não vê? Histórias humanas, relatos de refugiados e testemunhas. Vamos sair um pouco do mundo dos políticos e entrar na realidade dura de quem vive essa guerra. Imagina você sendo arrancado da sua casa, sem saber se seus parentes estão vivos, caminhando quilômetros com medo de ser atacado a qualquer momento. Eu viajava com meus filhos. Meu marido ficou para trás. Eu não sei se ele está vivo. Eu só queria que eles tivessem comida, mas nem isso eu posso garantir. Essas histórias não são exceções, elas são a regra. Milhares de famílias foram separadas. Centenas de milhares perderam tudo. E o pior, ninguém faz nada.
Alguns diriam que é hipocrisia, outros indiferença. Eu digo que é crime contra a humanidade e o mundo está assistindo sem fazer nada. E aí, depois de tudo isso, a gente pergunta: onde está a ONU? Onde está a comunidade internacional? Cadê as sanções pesadas? Por que o mundo age rápido quando é um conflito branco e demora anos quando é negro? Porque sim, essa guerra é invisível, mas ela existe e é hora da gente enxergar. Antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisa. Não esquece desse assunto. Compartilha esse vídeo, fala para os seus amigos, posta nas redes sociais, porque se a gente não fizer barulho, essa guerra continua invisível. E enquanto continuar invisível, vai continuar matando. A mídia tradicional decide o que a gente deve ver e muitas vezes escolhe ignorar o que não vende audiência. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode exigir mais transparência, cobrar respostas, pedir justiça e, principalmente, cobrar responsabilidade das empresas que exploram recursos africanos sem pagar preço humano. A ONU está fazendo alguma coisa? Agora eu quero te perguntar uma coisa séria. Cadê a ONU nisso tudo? Cadê os soldados da paz que deveriam estar protegendo essas pessoas? Para você ter ideia, a MONUSCO, que é a missão da ONU no Congo, está lá desde 1999. Isso mesmo, mais de 25 anos. E para quê? Para ver gente morrendo todo dia e não fazer nada? Tem base da ONU que está sendo atacada e eles nem reagem. Em vez de proteger a população, os soldados ficam dentro dos quartéis. Parece até que assinaram um contrato só para aparecer. O pior é que a gente paga para isso. Sim, você que está assistindo esse vídeo também ajuda a financiar a ONU através dos impostos do seu país. E sabe o que ela devolve? Inércia, indiferença. Enquanto isso, milhares fogem para Uganda, Tanzânia, Angola, virando refugiados sem futuro. Alguns conseguem ajuda humanitária, outros nem isso. Eu visitei um campo de refugiados perto de Goma. Tinha gente ali há meses, alguns até anos. Sem escola para criança, sem comida decente, sem acesso à saúde. Muitos perderam pai, mãe, irmãos e ainda tem que ouvir que a situação está sob controle. Sob controle? Com licença, mas se tivesse sob controle, essa guerra já tinha acabado. Se tivesse sob controle, as crianças não estariam dormindo na terra com fome. A ONU virou um circo, um show de máscaras. Fala muito, age pouco. E quem paga o preço disso? O povo congolês. E aí eu pergunto, até quando a gente vai aceitar essa farsa? Até quando vamos fingir que essas instituições estão aqui para ajudar? Ou será que o único interesse real dessas potências é manter o caos para continuar explorando os recursos do Congo sem ninguém reclamar? Por que a mídia ignora a guerra no Congo? Racismo estrutural nas notícias. Tá todo mundo se perguntando, por que ninguém fala dessa guerra? Será que é só falta de interesse? Ou será que tem mais coisa por trás? Olha, a gente não pode negar. Quando uma guerra acontece na Europa ou no Oriente Médio, vira manchete mundial. Os telejornais mostram ao vivo. Os presidentes fazem pronunciamentos, as redes sociais explodem. Mas quando é na África, silêncio. Total e absoluto. E eu vou dizer uma coisa que muita gente não quer ouvir. Isso tem nome. Chama racismo estrutural. O sofrimento de pessoas negras, especialmente em países africanos, é sistematicamente subvalorizado pela mídia internacional. É como se a morte de um africano valesse menos. Você já viu alguma emissora brasileira fazer uma matéria completa sobre a guerra no Congo? Aposto que não. Agora, se um europeu morre num tiroteio lá fora, verá especial de 2 horas. Isso não é coincidência, é escolha. A mídia decide o que mostrar. E ela escolhe ignorar o que não interessa para o seu público-alvo, que é majoritariamente branco, urbano e consumidor. Quando você chega num campo de refugiados no Congo, percebe que ali não tem câmera da CNN nem repórter da BBC. Tem apenas gente sofrendo, sem água, comida ou esperança. Enquanto isso, lá fora, o mundo segue normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então sim, isso é racismo. Não o racismo gritado, de palavrão e violência, é o racismo silencioso, institucionalizado, mascarado de interesse jornalístico. E enquanto a gente não reconhecer isso, essas guerras vão continuar invisíveis e os mortos do Congo vão continuar sendo apenas números frios num mapa distante. Mas aí vem a pergunta: até quando a gente vai aceitar essa realidade?